Olá, me chamo Michele Borges, atualmente graduanda em nutrição, e esse vídeo ele tem por finalidade apresentar os conceitos, processos e complicações de isquemia, infarto e choque. O conceito de isquemia é a diminuição ou bloqueio total de sangue, oxigênio e nutrientes para uma determinada parte do corpo. Processos: por obstrução da luz vascular ou trombótica, que é em casos da diminuição do diâmetro interno da artéria, como em casos de arteriosclerose, que são as placas de gordura. Diminuição da pressão entre artérias e veias, que é a diminuição do sangue que chegaria até aqueles vasos, que também acaba diminuindo oxigênio e nutrientes. E aumento da viscosidade. O fluxo ele é diminuído principalmente na microcirculação. Como exemplos, as pessoas que escalam lugares de alta altitude. Nesses casos, aumentam a produção de eletrócitos. E temos insuficiência circulatória, que é a falha no coração, que deixa de bombear sangue suficiente ao cérebro. Um exemplo disso é quando o músculo ele precisa de muito mais energia e oxigênio para um exercício de alta intensidade. As suas complicações. A isquemia atinge qualquer parte do corpo, porém os sintomas e complicações dependem do órgão que ocorre e da rapidez que se atinge. Quando o processo é gradativo, o organismo pode conseguir remediar fornecendo irrigação à região atingida por outras artérias. Essa vantagem possibilita adiar os sintomas. Mas, quando é rápido, os sintomas são muitos. Quando atingido os membros inferiores, os sintomas comuns são a dor, sensação de queimação, acompanhado de câimbras musculares. Esses sinais, eles aliviam ao descansar. Porém, esse quadro, ele pode agravar a dor, mesmo em casos de descanso e até a perda de tecido. Se for súbita, a dor é intensa, o pulso não são palpáveis, o membro fica frio, pálido, ocorre fraqueza, perda de sensibilidade. Deve-se pedir ajuda médica de imediato. Quando em nível de coração, leva a angina de peito, junto de dor no tórax, que surge com o esforço e alivia com o descanso. Se for súbita, pode ocorrer o infarto do miocárdio. Já no cérebro, provoca acidentes vasculares cerebrais, como perda de memória, falta de concentração, às vezes gradativamente. Quando na altura do intestino, o bloqueio das artérias ocorre gradativamente, causando dores abdominais após as refeições. Nesses casos, as pessoas acabam, por não sentir dor, acabam não comendo e acabam perdendo muito peso, ficando fracas, debilitadas. E nos olhos, o fechamento da artéria que irriga a retina origina um quadro de perda de rápida visão. Agora vamos falar sobre infarto. Ele tem como conceito necrose tecidual causada por isquemia prolongada. Existem dois tipos de infarto, o branco e o vermelho. O infarto branco é quando tem uma obstrução arterial em órgão sólido com circulação única, como no rim, baço e miocárdio. Infarto vermelho tem característica de órgãos frouxos, como o intestino e com irrigação dupla ou colateral, levando a intensa hemorragia no local, como no intestino, pulmão, que quando é no pulmão em dupla. A hemorragia é quem vai caracterizar a cor do infarto. O infarto do miocárdio acontece quando a contração súbita de uma artéria coronária, podendo ser capaz de interromper o fluxo sanguíneo. Há uma parte do miocárdio, esse espasmo costuma causar devido ao uso de drogas.
Também pode ser por ruptura da artéria em caso de coágulos transportados de outras partes do corpo. Em caso de hipotensão devido ao baixo fluxo de sangue e complicações. A dor, ela pode ser típica ou atípica. Os sintomas principal é a dor no peito, irradiando para o braço esquerdo, acompanhado de sudorese, palidez e náusea. Os principais fatores do infarto agudo do miocárdio são a diabetes, tabagismo, hipertensão, histórico familiar, colesterol, sedentarismo, obesidade, ansiedade e estresse. Sobre choque. Choque, ele tem como conceito quando a quantidade de oxigênio no corpo está muito baixa e toxinas vão se juntando, sendo capaz de causar lesões de diversos órgãos. Seus processos têm diversas causas e tem alguns tipos. É o choque anafilático, séptico, hipovolêmico, cardiogênico e neurogênico. Quando o choque séptico, ele surge quando uma infecção de determinado local chega até o sangue e se espalha por todo o corpo, afetando outros órgãos. Geralmente, o choque séptico é mais frequente em pessoas com baixa imunidade, crianças, idosos, pacientes com lúpus e HIV também, por exemplo. Choque anafilático. Ele acontece em pessoas que têm alergia muito grave a alguma substância, como acontece em alguns casos. Pessoas têm alergia a nozes, picadas de inseto, abelha, até mesmo em pelos de cachorro, por exemplo. Esse tipo de choque provoca uma resposta exagerada do sistema imune, gerando a inflamação do sistema respiratório. O choque hipovolêmico surge quando não existe sangue suficiente para levar o oxigênio até os órgãos mais importantes, como o coração e o cérebro. Normalmente, esse tipo de choque aparece após um acidente, quando existe uma hemorragia grave, que tanto pode ser externa como interna. O choque cardiogênico é quando o coração é incapaz de bombear sangue. Costuma ser frequente após um caso de infarto, intoxicação por remédios ou infecção generalizada. Porém, pessoas com arritmia, insuficiência cardíaca têm um risco elevado de sofrer um episódio de choque cardiogênico. E por fim, choque neurogênico. Quando existe uma perda repentina dos sinais do sistema nervoso, deixando de inervar os músculos do corpo e os vasos sanguíneos. Normalmente, esse tipo de choque é sinal de problemas graves no cérebro ou na medula espinhal. Suas complicações. Quando o choque séptico, podem surgir sinais de febre acima de 40 graus, convulsões, frequência cardíaca bem elevada, respiração rápida e desmaio. Quando o choque é anafilático, muito comum sentir a presença de uma bola presa na garganta, assim como também inchaço exagerado no rosto, dificuldade de respiração, aumento de batimentos cardíacos. Quando choque hipovolêmico, alguns sintomas podem incluir a dor de cabeça, uma dor leve, mas dor de cabeça, cansaço exagerado, muito cansaço, tonturas, náuseas, palidez, desmaio e lábios azulados. Choque cardiogênico, palidez, aumento de frequência cardíaca, redução de pressão arterial e sonolência. Choque neurológico, podem incluir dificuldade para respirar, diminuição dos batimentos cardíacos, tontura, sensação de desmaio,
dor no peito, diminuição da temperatura corporal, também é um exemplo. Tem por seus tratamentos, a maioria desses casos de choque, normalmente é internamento em UTI. Os medicamentos eles são intravenosos e se mantêm sob observação constante dos sinais. E em alguns casos, eles podem ser necessário a cirurgia. E é isso. Muito obrigada.